Durante décadas, os segredos mais profundos da família real permaneceram ocultos atrás de muros de mármore e protocolos sigilosos. Mas, numa reviravolta chocante, um teste de DNA sigiloso ligado à própria princesa Diana explodiu no coração da monarquia. E no centro da tempestade, a princesa Anne, em lágrimas com a revelação do último segredo, há muito enterrado de Diana. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Os primeiros rumores não vieram da imprensa. Eles vieram de dentro do próprio palácio. Uma tensão repentina e frenética tomou conta dos corredores reais quando se espalhou a notícia de que um relatório de DNA confidencial, que se acreditava estar lacrado para sempre, havia ressurgido. Cortesãos pararam no meio da frase. Telefones silenciaram. Portas que normalmente ficavam abertas se fecharam abruptamente, sem explicação. Em poucas horas, uma reunião de emergência foi convocada no Palácio de Buckingham. Não era uma reunião de rotina, nem uma discussão cerimonial. Era urgente. Os rostos estavam pálidos. As vozes eram baixas. Todos naquela sala entenderam uma coisa claramente. Não se tratava de fofoca ou reputação. Tratava-se de sangue, de legado, de uma verdade que, uma vez revelada, não poderia ser desfeita. E então chegou o momento para o qual ninguém estava preparado. A princesa Anne, a muito considerada, o pilar inabalável da disciplina real, recebeu o relatório. Aqueles que testemunharam o ocorrido falaram mais tarde em voz baixa, descrevendo como suas mãos começaram a tremer enquanto lia. A sala prendeu a respiração. Os segundos pareceram intermináveis. Então, sem aviso prévio, Anne desabou. Lágrimas rolaram. Sua compostura desmoronou. Uma mulher que havia resistido a décadas de tempestades na realeza foi subitamente dominada por algo muito mais profundo do que um escândalo. Não se tratava apenas de surpresa. Era reconhecimento, pois o teste de DNA não existia isoladamente. Ele retrocedeu no tempo, entrelaçando-se a uma conversa privada de décadas atrás entre Anne e Diana. Uma conversa que nunca havia sido gravada, nunca reconhecida e nunca perdoada. Uma conversa na qual Diana, temerosa, mas resoluta, insinuou uma verdade que, segundo ela, poderia destruir tudo se viesse à tona. Em cartas particulares trocadas em segredo absoluto, Diana havia aludido a um segredo final, não um caso extraconjugal. Não, uma traição ao casamento, algo muito mais perigoso, algo enraizado na própria identidade. Anne sempre acreditou que era um aviso destinado a morrer com Diana, um fardo que ela carregava por lealdade, não por certeza. Agora, esse fardo tinha peso. Peso científico, peso irrefutável. À medida que o pânico se espalhava, os funcionários do palácio receberam ordens para manter silêncio. Nenhuma declaração foi preparada. Nenhuma negação foi emitida. Os mecanismos habituais de controle de crises da realeza simplesmente paralisaram. A ausência de uma resposta oficial apenas intensificou a sensação de que aquilo era diferente de tudo que a monarquia já havia enfrentado. A portas fechadas, o medo substituiu o protocolo. Porque se aquele teste de DNA fosse real, e tudo indicava que sim, então o segredo de Diana não era mais um rumor ou uma lembrança, era uma prova. E provas mudam tudo. Mas, para entender por que esse resultado de DNA abalou Diana, mais do que qualquer outra pessoa, precisamos voltar a um pacto feito nas sombras entre duas mulheres da realeza, unidas por laços de sangue, dever e traição. Elas nunca deveriam ter sido aliadas. Diana, a rebelde radiante, e Anne, a tradicionalista estoica. Mas, nos bastidores do palácio, forjaram uma aliança silenciosa, construída sobre sofrimento compartilhado, traição institucional e um juramento de proteger uma verdade devastadora. Até então, no início da década, de Language Not Registered for Generation, quando as tensões dentro da família real atingiam o ápice, Diana e Anne se viam cercadas pela mesma dor silenciosa. Para o mundo, pareciam mundos à parte. Diana, com sua vulnerabilidade emocional. Anne, com sua determinação inabalável. Mas,
Em privado, elas começaram a se encontrar em momentos reservados da vida pública. Momentos em que as máscaras caíam e os fardos do sangue real ficavam expostos. Esses encontros secretos não eram agendados, não eram anunciados. Simplesmente aconteciam silenciosamente, longe dos olhos do público e repletos de confissões que ninguém mais deveria ouvir. Foi durante uma dessas conversas clandestinas que Anne finalmente quebrou o silêncio sobre Charles. Não se tratava apenas dos casos extraconjugais, conhecidos ou do distanciamento emocional, mas de algo muito mais profundo. Ela revelou seus cálculos políticos frios, sua obsessão com o legado e sua disposição para marginalizar qualquer um, até mesmo da família, que não se alinhasse com sua visão para a coroa. Não era amargura, era desilusão. E Diana ouviu sua própria dor refletida na rara vulnerabilidade de Anne. Então, Diana disse algo que Anne jamais esqueceria. Com uma certeza silenciosa, porém arrepiante, Diana se inclinou e sussurrou que tinha motivos para acreditar que a linhagem talvez não fosse tão segura quanto a firma acreditava. Ela não deu detalhes, não mencionou nomes, apenas um aviso enigmático de que se a verdade viesse à tona, a monarquia jamais seria a mesma. Ela não parecia com medo, parecia preparada, como se já tivesse tomado medidas para garantir que um dia alguém soubesse. A partir daquele momento, a relação entre eles mudou. O que antes era uma simpatia silenciosa transformou-se em um laço de confiança. Começaram a trocar cartas manuscritas, cuidadosas, codificadas. Elas compartilhavam medos sobre a instituição, sobre seus filhos, sobre os futuros, que estavam sendo escritos para elas sem consentimento. E nas margens daquelas cartas havia fragmentos de uma verdade mais profunda. Uma verdade que ambas sabiam que jamais viria à tona enquanto estivessem vivas. Então veio a conversa que assombraria Anne por décadas. Se algo me acontecer, sussurrou Diana numa noite chuvosa após um evento familiar, você precisa proteger a verdade. Você saberá quando chegar a hora certa. Anne assentiu com a cabeça, acreditando que era um voto que jamais teria que cumprir. Mas, quando Diana morreu anos depois, aquela promessa, antes vaga e distante, tornou-se um fardo que Anne carregaria em silêncio. Ela nunca falou sobre isso, nunca mais insinuou nada a respeito, mas também nunca se esqueceu. Os anos se passaram, o tempo encobriu a dor. Mas agora, com o teste de DNA em mãos, Anne percebe que Diana nunca falou em enigmas. Ela falou em forma de advertência, e o que antes era uma lembrança assombrosa se tornou um fato científico, frio e inegável, e pronto para abalar os alicerces da coroa. Mas nem mesmo Anne, ferozmente leal e infinitamente serena, jamais imaginou que o segredo que Diana lhe confiou seria cientificamente confirmado e desencadearia uma reação em cadeia, da qual a monarquia poderia não sobreviver. O teste jamais deveria ser visto novamente. Encomendado em segredo, enterrado em arquivos e marcado com o selo real de discrição. Mas um denunciante anônimo garantiu que o teste de DNA de Diana não permanecesse oculto. E o que ele revela muda tudo o que pensávamos saber. O teste em si não seguiu o procedimento padrão. Não se tratava de uma visita ao hospital, um susto de saúde ou uma investigação oficial. Segundo fontes do palácio, a origem remonta aos últimos anos de vida de Diana, um período marcado por profundo isolamento crescente, suspeita e um medo profundo por sua vida. Ela havia começado a se abrir com um círculo privado de especialistas médicos e assessores não afiliados à família real. Entre eles estava um médico da realeza, que com o tempo se tornou mais do que apenas um médico. Ele se tornou um crente. Ele viu o que ela viu, que a instituição real não era apenas uma gaiola dourada, mas uma máquina capaz de silenciar a verdade. Segundo fontes, foi sob sua orientação que o teste de DNA foi realizado de forma discreta e cuidadosa. Fora dos canais reais, corriam rumores de que Diana insistiu em uma amostra em particular, coletada, discretamente armazenada em segurança, e que jamais deveria ser revelada a menos que ela não sobrevivesse. Era sua garantia, sua última linha de defesa contra um sistema em que ela já não confiava. Mas quando a tragédia aconteceu,
e ela morreu naquele túnel em Paris, o teste não veio à tona. Desapareceu. E foi aí que Anne voltou a entrar em cena. No caos que se seguiu à morte de Diana, quando os segredos estavam sendo apagados e legados reescritos, Anne teria sido abordada pelo mesmo médico desonesto. Ele lhe disse que o teste existia. Contou-lhe o que Diana havia planejado. E, acima de tudo, disse-lhe que o resultado era perigoso, porque contradizia a narrativa da realeza. Anne, ainda de luto, ainda sobrecarregada pela promessa que fizera, concordou em manter o segredo, não em destruí-lo, mas sim em selá-lo. O relatório estava escondido em um arquivo real, sob classificação codificada. Uma única cópia, sem backups, sem rastro digital. E por mais de 2 décadas, esse exame permaneceu intocado até agora. Uma fonte anônima, que se acredita ser um ex-membro da equipe particular de Diana, veio a público com uma confissão chocante. Eles haviam guardado uma cópia. Não o arquivo completo, mas o suficiente. O suficiente para identificar que o exame original existia. O suficiente para identificar o médico. O suficiente para comparar as assinaturas. Suficiente para acender um pavio que ninguém conseguiria apagar. O vazamento foi cronometrado, deliberado, é inegável. A bomba. O teste de DNA confirmou inconsistências no perfil genético de uma criança da realeza. Inconsistências que não podiam ser explicadas por erro acaso ou anomalia. Sugeriam algo muito mais significativo, algo que colocava em questão a legitimidade de um herdeiro real direto. As ramificações foram imediatas, questionamentos sobre a sucessão, questionamentos sobre a legitimidade, questionamentos sobre todos os protocolos, leis e cláusulas de herança reais ligados ao sangue. E enquanto a monarquia tentava conter, distorcer e silenciar o assunto, o estrago já estava feito. Porque aquilo não era mais especulação, era ciência, e apontava para uma fraude no âmago da empresa. Mas o verdadeiro choque não foi apenas científico, foi emocional. E no momento em que Anne viu o resultado, tudo desmoronou. Para uma mulher conhecida por sua compostura férrea e disciplina inabalável. A imagem da princesa Anne, tremendo e soluçando a portas fechadas, abalou até mesmo seus críticos mais ferrenhos. O que ela viu naquele relatório que a devastou completamente, o palácio não é estranho. Há crises, mas nada preparou suas paredes para o som da princesa Anne se quebrando. Não aconteceu durante um discurso público ou sob o brilho impiedoso dos flashes das câmeras. Aconteceu em particular em um escritório real pouco iluminado, cercada pelos poucos assessores em quem confiava, enquanto segurava os papéis que confirmavam o que ela tentara esquecer por tanto tempo. Testemunhas a descreveram mais tarde como visivelmente trêmula, com as mãos tremendo incontrolavelmente, enquanto relia o teste repetidas vezes. A mulher conhecida como a rocha inabalável da monarquia estava devastada, soluçando completamente desmantelada. Ela se recusava a falar com qualquer pessoa, nem com Charles, nem com Camila, nem mesmo com William, que segundo relatos foi vê-la. As portas permaneceram trancadas, as cortinas fechadas. O silêncio ao seu redor tornou-se sufocante, mas ela não largava o documento. Exigia que o original fosse visto, recusava-se a aceitar resumos ou garantias de segunda mão. Preciso vê-lo, ela teria dito repetidas vezes. E quando fez o peso da confirmação, a despedaçou. Anne não chorava, por causa do que o DNA revelava. Chorava, porque no fundo ela já sabia. Não da maneira como os fatos são conhecidos, mas da maneira como o instinto aperta o coração. Ela sempre temera que os avisos de Diana não fossem apenas paranoia, que os sussurros que compartilhavam não fossem apenas medos, mas sim presságios. E agora esses medos ganharam vida no papel. Para uma única pessoa de confiança, Anne quebrou o silêncio. Sua voz embargou quando ela sussurrou. Jurei protegê-la e falhei. As palavras não foram ditas em voz alta, mas carregavam mais dor do que qualquer grito. Seu colapso não estava enraizado no escândalo que agora se alastrava em direção à monarquia. Estava enraizado na culpa. Culpa por não ter lutado com mais afinco.
por não ter aberto o envelope antes, por não ter impedido a máquina, que no fim esmagou a única pessoa corajosa o suficiente para lhe contar a verdade. Suas lágrimas carregavam o peso não apenas de uma cunhada perdida, mas de uma responsabilidade abandonada. Ela não estava apenas de luto por Diana novamente. Estava de luto por sua própria inação. Mas não se tratava apenas de culpa. Havia algo mais por trás daquelas lágrimas. Algo mais sombrio. Medo. Segundo uma fonte próxima, Anne murmurou entre soluços. A coroa jamais se recuperará disso. Não era uma pergunta. Era uma sentença. Ela sabia o que isso significava. Não apenas para seu irmão, não apenas para Harry, mas para toda a instituição. A mentira no centro da monarquia havia sido exposta e não havia como escondê-la. Mas para realmente compreender o peso da culpa de Ana, precisamos mergulhar no que Diana lhe contou anos atrás e por que Ana se culpou no momento em que a verdade veio à tona. É o segredo real que ninguém ousou sussurrar em voz alta. Até agora, a verdade final de Diana codificada em sangue não apenas expõe uma linhagem oculta. Ela reescreve a história da realeza. E para aqueles que ainda detêm o poder, pode ser o começo do fim. Por décadas, rumores permaneceram nas sombras. Foram rejeitados, negados e esmagados pelo peso do protocolo real. Mas o teste de DNA dissipou qualquer véu de especulação. Os resultados eram inegáveis. O príncipe Harry, há muito considerado o filho mais novo do rei Charles, não era biologicamente seu filho. A monarquia, construída sobre séculos de linhagens sanguíneas hereditárias, agora se encontrava em terreno instável. O filho, que haviam apresentado publicamente como legítimo o príncipe criado dentro dos muros da realeza, não tinha nenhum vínculo biológico com o homem que o criou como herdeiro. E essa não foi uma descoberta casual. Diana não havia tomado a decisão de encomendar o teste de forma leviana. Uma confidente próxima revelou que nos meses que antecederam sua morte, Diana se convenceu de que estava sendo vigiada. Seus telefones chiavam com estática. Suas cartas desapareciam. Seus movimentos, mesmo sem aviso prévio, eram sempre esperados. Ela temia não apenas por sua segurança, mas também pela verdade. Foi então que ela procurou um médico desonesto. Foi então que ela iniciou o teste. Anne, em sua dor e senso de dever, aceitou o apelo de Diana para proteger a verdade. Mas Diana nunca lhe contou tudo. Nunca revelou o nome do pai biológico. Apenas disse que a verdade destruiria a casa de Windsor se viesse à tona. Anne respeitou o silêncio até o resultado do teste. E quando veio, as especulações se espalharam como fogo em palha seca. Seria essa a vingança de Diana. Um ataque silencioso contra uma instituição que a isolara silenciara, e muitos acreditavam a abandonara. Dentro dos muros do palácio reinava o caos. Conselheiros importantes se esforçavam para entender o que aquilo significava. Porque se Harry não fosse filho biológico de Charles, sua posição na linha de sucessão se tornaria perigosamente questionável. Mais do que títulos ou propriedades, a própria legitimidade da linhagem real estava agora sob ataque. Questionamentos surgiam sobre herança, sobre decretos legais anteriores, sobre as implicações para William e Harry. Todas as tradições que antes pareciam inabaláveis, agora rachavam sob a pressão da verdade científica. Para além do palácio, as consequências públicas se alastravam como uma onda gigante. A credibilidade da monarquia, já fragilizada por anos de conflitos internos, enfrentava sua maior ameaça existencial na história moderna. Se um filho da realeza podia ser ilegítimo, o que mais teria sido escondido? Até onde ia o engano? A mídia começou a investigar. Parlamentares cochichavam sobre implicações constitucionais. E o público ficava inquieto, dividido entre simpatia e indignação. O que piorava tudo era o silêncio. A empresa se recusava a se pronunciar sobre o assunto. Cada momento de silêncio só alimentava as especulações. E o silêncio choroso de Ana não ofereceu proteção.
A instituição que ela passara a vida defendendo estava agora implodindo, e não havia um plano para sobreviver a isso. Enquanto o palácio se esforçava para conter as consequências, uma figura permaneceu notavelmente silenciosa, até que finalmente se calou. E quando a rainha Camila finalmente quebrou o silêncio, só piorou as coisas. Enquanto Ana chorava e Carlos se retirava, Camila, segundo relatos, explodiu. Não em negação, mas em fúria fria, seu silêncio terminou com um comentário cortante que deixou todos na sala sem fôlego, e Ana ainda mais devastada. Nas horas que se seguiram ao colapso emocional de Anne, o palácio mergulhou num silêncio raro e perigoso. Mas não durou muito. Quando Camila chegou à reunião privada, de crise convocada às pressas, seu semblante era tudo menos abalado. Segundo várias fontes internas, ela não estava surpresa. Estava furiosa. E não com o teste de DNA, mas com Diana, com a memória de uma mulher, que na visão de Camila, havia usado a verdade como arma do além-túmulo. Ela sempre foi imprudente. Camila teria cuspido as palavras com a voz afiada e inflexível. Agora veja o que ela fez. As palavras cortaram a tensão como uma lâmina. O silêncio tomou conta do ambiente. Anne, ainda pálida e de luto, olhava incrédula. A ferida deixada pela revelação de Diana ainda estava aberta, e a reação de Camila a agravou ainda mais. A tensão entre Anne e Camila, sempre latente sob a civilidade real, reacendeu naquele instante, não como uma discordância, mas como uma batalha. Camila exigiu que o palácio controlasse a narrativa. Sua voz ecoava pelas paredes de mármore, enquanto ela delineava um plano, respostas públicas, discretas, controle de danos confidencial. E, se necessário, ameaças legais. Ela falava em proteger a monarquia, em conter o escândalo, em dissipar as dúvidas antes que se espalhassem. Mas nunca se tratou apenas de proteção. Por trás da retórica polida, os motivos de Camila eram claros. Ela queria que o lugar de Harry, na linha de sucessão, fosse revogado silenciosamente, imediatamente e permanentemente. Um áudio vazado, compartilhado apenas com assessores próximos, capturou suas palavras. Ele não é um de nós. Nunca foi. Já passou da hora de pararmos de fingir. As implicações eram estarrecedoras. Camila não só estava disposta a usar a revelação como arma, como também estava ativamente direcionando a empresa para reescrever a história, não para revelar a verdade, mas para esmagá-la. Fontes internas do palácio relataram que as equipes de relações públicas receberam instruções para reformular a história como mais uma conspiração contra Diana, uma invenção, uma ilusão, qualquer coisa para preservar a narrativa. Mas Anne não aceitou isso. Ela se levantou com os olhos ainda vermelhos e, com uma raiva mal contida, olhou diretamente para Camila e disse: "Não se trata de narrativa. Trata-se da verdade." O silêncio voltou a reinar na sala. Então, Ana saiu batendo a porta atrás de si. Chega de discussões, chega de diplomacia. Para Ana, aquilo não era apenas um escândalo. Era o momento em que o palácio cruzava uma linha que jamais poderia ser desfeita. Mas, enquanto as facções reais se enfrentavam dentro do palácio, o mundo exterior já sentia o cheiro de sangue, e a imprensa rondava como lobos. Sussurros se transformavam em manchetes. Os vazamentos se tornaram notícia de última hora. E, de repente, o palácio não conseguiu conter o incêndio. Enquanto a mídia se apoderava da bomba do DNA, a empresa se esforçava para contornar o inconciliável. E Anne se viu jogada em um holofote impossível. No momento em que os resultados do teste caíram nas mãos dos jornalistas, a barreira real se rompeu. Em poucas horas, os principais veículos de comunicação estampavam manchetes impactantes em todas as plataformas. A bomba do DNA de Diana. O príncipe Harry é realmente um Windsor linhagem real em risco. A narrativa real cuidadosamente controlada não estava mais em suas mãos. A história tinha vazado e o mundo inteiro estava assistindo. Não demorou muito para que as especulações se tornassem cruéis. Todos os especialistas, todos os repórteres, todos os biógrafos da realeza tinham um ponto de vista e não hesitaram em investigar a fundo. Num minuto, as manchetes questionavam o prolongado silêncio de Charles.
No minuto seguinte, questionavam a herança de Harry. Em seguida, começaram as especulações públicas sobre quem seria o pai biológico com fotos antigas e rumores há muito esquecidos sendo desenterrados e usados como arma para gerar visualizações. Em meio a tudo isso, a princesa Anne tornou-se um foco inesperado. Alguns a viam como uma heroína, uma mulher que cumpria uma promessa feita em seu leito de morte e defendia a verdade de Diana. Outros a acusavam de traição, sugerindo que ela sabia de tudo há anos e permitiu que a mentira prosperasse. Programas de entrevistas explodiram. Hashtags se tornaram tendência. A imprensa não se importava com nuances. Eles se importavam com a tempestade e Anne estava no olho do furacão. Mas a verdadeira explosão aconteceu quando uma única carta, supostamente do diário particular de Diana, vazou para a imprensa. A carta escrita meses antes de sua morte mencionava uma verdade que abalaria a coroa até o âmago e um segredo sangrento que ninguém queria ver exposto. Isso foi tudo o que o público precisava para ligar os pontos à cronologia, o motivo, o medo. Enquanto a monarquia lutava para conter as consequências crescentes, as pressões internas aumentavam. Assessores reais imploraram a Ana que fizesse uma declaração pública para acalmar a tempestade, esclarecer os fatos, ou pelo menos negar as alegações mais absurdas. Mas Ana se recusou. Ela não vacilou. Ela não hesitou. Chega de mentiras, teria dito ela, que a verdade fale por si mesma. Aquele silêncio tornou-se ensurdecedor e destrutivo. A firma, outrora símbolo de tradição rígida e controle, começou a se fragmentar à vista de todos. Courtier vazou declarações contraditórias. Conselheiros renunciaram a portas fechadas. Corriam boatos de que reuniões de emergência com advogados constitucionalistas aconteciam diariamente. A ilusão de unidade estava desmoronando e o público via isso. Dentro do palácio, o caos reinava. Do lado de fora, o povo exigia respostas. E em meio a tudo isso, Anne permanecia cercada por ruído, pressão e fantasmas de promessas feitas. Mas ela não tinha terminado. Ainda não. Com a imprensa em seu encalço, a opinião pública polarizada e a coroa sob ataque. Anne toma uma decisão chocante. Um ato final que ninguém previu. Num gesto que deixou a nação atônita, a princesa Anne compareceu perante as câmeras não como membro da realeza, mas como uma cunhada enlutada, uma protetora que falhou e uma mulher confrontando uma verdade poderosa demais para ser escondida. Sua confissão será lembrada para sempre. O silêncio tomou conta da sala no instante em que ela apareceu. Sem alarde, sem grande procissão apenas. Anne sozinha, despojada da formalidade habitual que envolve os discursos reais. Não havia nenhum texto em sua mão, apenas uma carta dobrada e amassada nas bordas de Diana, a mesma que a assombrou por mais de 2 décadas. E enquanto as câmeras filmavam, Anne começou a falar não como membro da monarquia, mas como uma mulher quebrada pelo silêncio. Ela não começou com desculpas. Não se escondeu atrás do protocolo. Foi direto ao ponto. Sim, disse ela, com a voz firme, mas carregada de emoção. O teste de DNA é real e confirma o que muitos temiam dizer em voz alta. Mas não se trata apenas de ciência. Trata-se de confiança, de dor de história. Ela confirmou o que há muito se sussurrava nos bastidores do palácio que Diana lhe havia confidenciado durante aqueles últimos anos. Que lhe haviam contado algo, mas não tudo. Que ela guardava fragmentos da verdade, acreditando ser melhor enterrá-los do que desencadear uma tempestade. E ao fazer isso, admitiu, falhou com a mulher que mais confiava nela. Pensei que estava protegendo a monarquia. Anne continuou. Pensei que o segredo morreria conosco. Estava enganada. A verdade não morre, ela espera. E quando chega, exige ser ouvida. Pensei. Então, chegou o momento que tocou o coração de todos que assistiam. Olhando diretamente para a câmera, ela se dirigiu a Harry pelo nome. Você ainda é meu sobrinho. Nada muda isso. O sangue pode definir a linhagem, mas o amor define a família. E você sempre será da família. O impacto foi imediato. As redes sociais explodiram. Os noticiários entraram em frenesi. Mas não foi a raiva que inundou o público. Foi a emoção. Pela primeira vez, a nação não viu uma princesa. Viu uma mulher que havia perdido demais, esperado demais
e finalmente escolhido a verdade em vez da tradição. Mensagens de admiração e solidariedade choveram. Celebridades, jornalistas e até mesmo antigos críticos aplaudiram sua coragem. Alguns a consideraram o momento mais humano da história moderna da realeza. Outros exigiram mais transparência, mais responsabilidade, mas ninguém podia negar isso. Anne mudou o tom de toda a crise. Com uma única confissão sincera, ela redirecionou a narrativa do escândalo para a sinceridade. E então, pouco antes de se afastar do microfone, proferiu a frase que ficaria gravada na história: a verdade pode abalar uma coroa, mas fortalece um povo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era o som de uma monarquia numa encruzilhada. Uma família transformada para sempre. Um acerto de contas inevitável. Mas ao se afastar do pódio, uma última pergunta permanecia. O que faria o rei Charles? Agora, com a monarquia abalada, a linhagem em questão e o público exigindo respostas, o rei Charles enfrentava uma decisão que definiria seu reinado. Ele negaria a verdade ou aceitaria o acerto de contas que Diana desencadeou do além-túmulo. Dentro do palácio, o silêncio em torno do rei Charles tornou-se ensurdecedor. Ele cancelou aparições públicas e adiou compromissos agendados. Seu rosto, antes presença constante nas transmissões nacionais, desapareceu da noite para o dia. Mas enquanto o público aguardava o verdadeiro drama, se desenrolava a portas fechadas. Segundo fontes internas, Charles estava dividido entre o peso da coroa e a fragilidade da sua própria estrutura. De um lado, Camila e um conselho de assessores reais experientes pressionavam por um controle rápido da narrativa, medidas legais para minimizar os danos e um distanciamento imediato das consequências do escândalo do DNA. Do outro, uma onda crescente de emoção, honestidade e o fantasma de Diana, agora mais presente do que nunca. Charles não estava apenas lidando com uma crise pessoal. Ele enfrentava um colapso institucional. As reuniões silenciosas com o príncipe William se intensificaram frequentemente tarde da noite, longe da presença dos funcionários cautelosas e sombrias. Pessoas próximas à situação afirmavam que as conversas eram emotivas, conflituosas e, por vezes, explosivas. William, dividido entre sua lealdade à empresa e sua discreta compaixão pelo irmão, teria insistido na transparência. Mas Charles, sempre pragmático, sabia a verdade, um fardo que poderia destruir mais do que reputações. Poderia acabar com legados. Então veio a remoção silenciosa, sem anúncio e sem reconhecimento da página oficial de sucessão real. O nome e a posição do príncipe Harry não constavam mais como antes. Sem comunicado à imprensa, sem aviso público, apenas um apagamento silencioso que dizia mais do que palavras jamais poderiam. E com isso, a especulação se tornou confirmação. A monarquia estava reescrevendo suas próprias regras, quer o povo aprovasse ou não. Nos bastidores, equipes jurídicas foram mobilizadas. Discussões sobre salvaguardas constitucionais de emergência começaram a circular. Conselheiros debateram se os decretos reais poderiam se sobrepor à percepção pública, ou se alguns segredos eram simplesmente grandes demais para serem enterrados. O papel de um monarca, outrora simbólico, encontrava-se agora no epicentro de um escândalo global que se recusava a dissipar-se. Charles viu-se numa encruzilhada diferente de qualquer outro monarca na história moderna. Um caminho exigia que se apegasse à tradição, negasse a tempestade e fingisse que a linhagem permanecia intacta. O outro exigia um salto para o desconhecido, um reconhecimento aberto de que o próprio alicerce da sua linhagem havia mudado. Nenhuma das escolhas foi isenta de consequências. E à medida que os dias se transformavam em semanas, uma pergunta assombrava todos os corredores do palácio. Seria este o último ato de vingança de Diana, destinado a abalar a instituição que a prejudicou? Ou seria seu último presente, uma verdade brutal e dolorosa, destinada a libertar a coroa de décadas de engano? Charles ainda não havia respondido, mas o estrago estava feito. Enquanto o mundo observa, uma coisa é certa: o último segredo de Diana mudou a monarquia para sempre, e o acerto de contas está apenas começando. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever.
e nos vemos no próximo vídeo.